Isso quer dizer o seguinte: em qualquer caso em que a apreciação de uma obra de arte não possa ser separada da adesão ao seu conteúdo moral, religioso, ideológico, etc., não é uma obra de arte. A subordinação alterou. Por exemplo, pode acontecer até o caso extremo em que o artista, o escritor, o pintor, o músico faz uma música com determinada finalidade ideológica, doutrinal, propagandística, etc., etc. E ainda assim a forma predomina de tal modo que a obra pode ser apreciada independentemente, até contra esse conteúdo. Se você pegar as peças do Bertolt Brecht, tem umas peças dele que são muito ruins, outras que são muito boas. Tá certo? Parênteses. Dizem que quem escreveu as peças foi a mulher dele, ele roubou tudo. Mas isso não vem ao caso. Quem é o autor ou não, não interessa. Ele era um vigarista mesmo. Mas algumas peças são muito boas. Então essas peças são boas independentemente do conteúdo de propaganda comunista que era o objetivo dele. Isto prova que mesmo agindo conscientemente como um propagandista, ele era um artista e o lado estético predomina. Estão entendendo? Do mesmo modo como alguns escritores podem ter escrito obras com uma finalidade propagandística ou ideológica, mas não conseguiram fazer a forma predominar suficientemente. É o caso, por exemplo, dos romances de Émile Zola. Émile Zola tinha toda uma cosmovisão cientificista, materialista da realidade, e ele escrevia os livros para transmitir essa ideia. Em alguns, que são livros muito bons, a forma predomina, se diz, é uma obra de arte. Nos outros ele fala, não, isso aqui é só propaganda barata de uma ideologia da época. Está entendendo? A separação entre o conteúdo, vamos chamar de ideológico, com ideológico estou querendo resumir tudo aqui, religioso, moral, filosófico, político, etc., etc. A possibilidade de separar entre o conteúdo político, entre a intenção política, publicitária, ideológica e a forma, é o que distingue a obra de arte de tudo mais. Onde esta separação não for possível, você está diante de um fenômeno de outro tipo, que não é obra de arte, que é, vamos dizer, uma obra de propaganda, uma obra ideológica, uma obra de pregação religiosa, etc., que utiliza instrumentos da obra de arte, de uma obra de arte, mas subordinando-os à finalidade principal, que é ideológica. Se essa subordinação for demasiado evidente, então evidente não é uma obra de arte e não pode ser julgada como tal. Ela é um outro tipo de fenômeno que tem que ser julgado, por exemplo, dentro da história das ideias, ou história da política, ou história cultural, etc., etc., mas não é obra de arte. Então, é claro que nem o deputado que criou o projeto, nem o Jean Willis que o apoia, são capazes sequer de seguir esse raciocínio. Duvido que entendesse se ele tivesse assistido esta aula. Quanto mais de fazê-lo por conta própria. Embora esse raciocínio que eu estou explicando não seja novidade nenhuma. Se você pegar, vamos dizer, a história da filosofia da arte, a história da estética, você vai ver que essas ideias circulam aí há séculos e elas são mais ou menos um consenso. Então isso quer dizer que, supondo-se que esta lei fosse aplicada, então toda a obra de arte está descriminalizada. Então torna-se absolutamente imprescindível e urgente distinguir em cada caso se é uma obra de arte ou se é outra coisa. Não é isso? Ora, eu estive examinando alguns desenhos desse Antônio Obá. Tá certo? O Antônio Obá é assim, ele é tão flagrantemente anticristão que se você tirar esse anticristianismo dos quadros dele, não sobra nada. Então isso quer dizer, ele é um pintor, tem uma certa destreza, ele tem uma habilidade, mas o que ele está fazendo não é uma obra de arte, de maneira alguma. É uma obra ideológica. É um ato, uma tomada de posição ideológica que subordina a forma. Isso quer dizer, a forma ali não pode ser considerada independente do conteúdo ideológico transmitido. Não tem como fazer isso. E se não tem, isso já é a prova de que o objetivo não foi artístico, porque o que predomina não é a forma, e sim a mensagem. Estão entendendo isso? A desinformação. Uma coisa é propaganda.
Os comunistas falando a favor do comunismo e falando contra os inimigos do comunismo. Outra coisa é desinformação, que é uma voz, um personagem confiável do outro lado, no qual a direita deposita confiança, tá certo? Esse camarada falar a favor do comunismo ou de algum empreendimento comunista em particular. No Brasil, o exemplo mais típico é o Estadão, que é o jornal 100% dominado por comunistas e que ainda tem a fama de ser um jornal conservador. Ou o Globo. Né? O Globo, na redação do Globo não tem um direitista sequer, nenhum, é zero, 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 zero. E o pessoal é não, família Marinho, reacionária, apoiou o regime de 64, etc, etc. Essa mitologia ainda existe na cabeça das pessoas. E em Hollywood, exatamente a mesma coisa. Agora, a orientação principal que o Lawson passou para os seus alunos, e que vem sendo seguida até hoje, é o seguinte: vocês não vão fazer um filme comunista, porque daí vai dar muita bandeira. Vocês têm que fazer um filme normal, aparentemente apolítico, mas que tenha, no meio, uma ou duas mensagens pró-comunista ou pró-soviéticas. E eles se esmeraram nisso a um ponto de dizer que as pessoas o espectador já se habituou com isso. Ele não percebe que isso aí é propaganda ideológica, mas aquelas imagens ficam e vão criando, por assim dizer, reações reflexas. Por exemplo, se você pegar uma multidão de pessoas apolíticas ou até conservadoras, elas vão acreditar que existiu assim, uma guerra cultural entre a KGB e a CIA. Elas acreditam nisso. Isto nunca houve. Nunca houve. Quer dizer, o que a CIA fez no campo cultural é uma titica de galinha comparado com a KGB. Então, você vê, a KGB começa a ofensiva cultural nos anos 20, na verdade, né? E a primeira iniciativa da CIA no campo cultural foi em 1955, o famoso Congresso pela Liberdade da Cultura. Portanto, um negócio com 35 anos de atraso. Veja, até a Segunda Guerra, os Estados Unidos não tinham sequer um serviço secreto para atuar no exterior. Não tinha. Porque ele não sabe o que é ser comunista. Ele imagina que ser comunista é você aderir conscientemente a uma ideologia. Não. Você é comunista na medida em que você participa de uma operação comunista. E que você age a favor dela, sabendo ou não. Você tocou num ponto central. Quer dizer, como é possível o indivíduo ser comunista sem saber que é? É simples. As pessoas imaginam que o comunismo é uma doutrina que está todinha explicada, que tem um manual de instruções e que você lê e você adere ou não adere. Mas se fosse isso, seria tudo fácil, porque ninguém é burro, você ia ler a fórmula, ele ia aderir ou não. Mas, como eu estou falando, se é por impregnação cultural, o indivíduo não precisa aderir, na verdade. Basta ele se comportar da maneira adequada. Está entendendo? Por exemplo, quais são os ídolos dele na música popular, ou no cinema, etc, etc. Podem ser aqueles que o comunismo, que interessam ao comunismo, e ele nunca vai saber que ele está com isso apoiando o comunismo. Por exemplo, quem é que sabe que você, comprando o disco do Chico Buarque, você está financiando o Partido Comunista há 50 anos? Ninguém sabe. Eu sou superior a essas coisas, eu aprecio o lado estético. Eu digo, bom, mas você está colaborando com a campanha. Está entendendo? Você vê, do ponto de vista comunista, você fazer uma separação entre estética e a luta política é inadmissível. O comunista sabe que tudo é luta política. Mas o outro lado não sabe. Então ele acha que ele pode manter uma separação. Isso aqui é estética, é obra de arte. E aquilo ali é política. Então eu estou aderindo à obra de arte sem aderir à política. O comunista está rindo de você quando você faz isso. In the 20s, the Hungarian philosopher George Lukács proposed some changes in the communist strategy, and he was repelled by the Soviet Union. They said, we don't want this here, but they sent him to Germany, where he founded the so-called Frankfurt School. And the speciality of the Frankfurt School is cultural penetration, cultural destruction. Very subtle and long-term destruction. Destructing all the values, all the beliefs, all the trust, the confidence of people one another, and spread suspicion everywhere, and speak against everything. Yeah? And this was eroding the national American culture and national American pride and so on. It was a very slow process.
And most people could not evaluate the strength of the things. This is strength by a cumulative effect along the decades. All this was not autonomous. The Soviet Union was directed the whole process. Very subtle, because the Comintern financed the Frankfurt School. When they created, these people from Frankfurt School created the idea of sex liebe and gay rights and so on, Stalin rejected all. Say, I don't want this in the Soviet Union, but I want this in the Western world, because this is destructive. We don't want destruction here, but we want destruction there. And they spread these people all around the world. It's a group of very strong intellectuals, not great philosophers, but people who were very able to perform the tasks, like Jürgen Habermas and Herbert Marcuse and Walter Benjamin. All of them influenced deeply American movies, especially American movies, since the 30s, with the school of movie writers that was run by John Howard Lawson. And he taught people, we will not make communist movies. We will make normal movies that the American public can accept, but with small and discreet communist messages here and there, in every movie. So it's very difficult to find some American movie since the 13th, 40s up to now that you don't find any anti-American message.